Meu nome é Maria José Ferreira da Silva. Nasci no sítio Catitus, porque quando eu nasci era sítio, né? 2 de fevereiro de 49. Manuel Atanagildo Ferreira, conhecido para todo mundo como Neném Marciano, e Maria Ferreira de Macedo. Meus avós paternos eram Marciano Ferreira de Albuquerque, se eu não estou enganada, e Cecília Nunes de Albuquerque, parece que era. Sei que era Cecília Nunes. E materna, né, por parte da minha mãe, era Lauro Ferreira de Macedo e Regina, sei que era Regina de Macedo. Eu tive 8 irmãos. Minha mãe teve 16, mas só se criaram 8. É Macedo, que é José do Macedo, Sebastião de Macedo, que era conhecido como Bastinho, já faleceu. Maria, que sou eu sou a terceira da família. Terezinha, Betinha, Marinete, Claudete e Noel. Agora, depois, a gente ganhou mais 2 irmãos, que é só por parte de pai. É Flávio e Adailton. Por parte da minha mãe, foi do Coité, todos 2. Eles são primos e vieram do Coité. E por parte do meu pai, o meu avô também veio do Coité. Agora, minha avó é daqui, de Arapiraca mesmo. Minha avó Cecília é daqui. Meus pais se conheceram porque, assim, eles vieram do Coité e construíram a vida deles nos Catitus. Aí, a avó do meu pai gostou muito da minha mãe e foi quem ajeitou esse casamento do meu pai com a minha mãe. Foi a madrinha Zefa, que eu chamo madrinha, com a minha bisa. Ela era dos Catitus. E ela foi quem ajeitou esse casamento. E, segundo a minha mãe, meu pai sempre dizia que em 3 meses eles casaram. Em 3 meses eles se conheceram. Só se viram 2 vezes, para dizer assim, para se encontrar, não sabe? Naquela época era assim. E casaram em 3 meses. Mas foi ajeitado por a minha avó, por a minha bisavó, não sabe? A avó do meu pai. Plantava fumo. Trabalhavam na roça, assim, com fumo. A vida deles foi essa. Meu pai começou, quando eles casaram, eles tiveram uma vida muito sofrida. Era uma vida muito sacrificada, porque eles não tinham nada. Meu avô também não tinha. Agora, eram pessoas assim, sabe? Muito trabalhador. Meu avô era muito trabalhador. Eu digo assim, sabe? Meu avô foi um herói. Meu avô, por parte de pai, ele perdeu um braço na época de jovem, né? Assim, casado de pouco tempo. Ele trabalhava no motor de energia, que antigamente aqui não tinha energia. Era motor do senhor Valdomiro Barbosa. Meu avô era quem disse que ligava o motor. E nessa hora, o motor engoliu
o braço do meu avô. Foi uma agonia muito grande, ele não tinha um braço. Mas mesmo assim, ele construiu um patrimônio que a gente pode considerar muito grande por a situação dele. Eu achava muito bonito, porque o meu avô, ele amarrava uma enxada no toquinho aqui do braço dele e cavava canteiro. Eu alcancei muito isso, vi muito meu avô fazer isso. E assim, plantava fumo. Naquela época que era o nosso ouro, era fumo, né? E ele, todo ano, ele vendia a safra e comprava um pedacinho de terra. E assim, aqueles caquitus, quase todo era do meu avô. Aquela região ali dos caquitus, quase todas era do meu avô. Mas quando meu pai casou, meu avô disse: você agora vai trabalhar e vai crescer por você. E assim meu pai fez. Fez a mesma coisa do pai dele. Todo ano meu pai plantava fumo. Quando vendia a safra, comprava um pedaço de terra. Todo ano. Minha mãe tinha muita raiva, porque toda mulher é vaidosa, né? Minha mãe queria comprar alguma coisa para dentro de casa, coisa assim, para a gente e tudo. E ele dizia: não, primeiro a gente vai comprar as nossas terrinhas para nós trabalhar sem depender de ninguém. E assim ele fez. E graças a Deus, meu pai ficou também muito bem de vida. Mas no início da nossa vida, a gente sofreu. Assim, principalmente eu, o Macedo e a minha irmã, Terezinha, o meu irmão Bastinho. Nós pegamos uma época de muito, assim, de mais sacrifício, porque foi na época que meu pai, tudo que conseguia com o trabalho dele e da minha mãe, ele comprava um pedacinho de terra. Depois, graças a Deus, ele ficou bem. Ele terminou muito bem, graças a Deus. Mas no início da vida deles, era assim. Minha mãe botava a gente numa carrocinha, levava para um curral de fumo. Ali, onde é hoje a emergência, aqueles terrenos por ali, onde mora hoje, onde era a casa do deputado Nezinho, né? Aquela região todinha ali, tudo aquilo ali era do meu pai. E ali, bem onde é para cá um pouco da emergência, tinha que antigamente a gente chamava sequeiro. Eles faziam coberto, um monte de varal dentro para colocar o fumo. E meu pai levava a gente numa carrocinha, a minha mãe um balaio cheio de panela e prato e comida para cozinhar lá, armava uma redinha entre um varal e outro e botava o mais novo e deixava a gente lá e ia trabalhar com o meu pai. O começo da vida dele foi assim. Depois a gente já tudo moça e assim, já tudo adolescente já, né? Meu pai já tinha muita terra, já tinha um carrinho e tudo, mas mesmo assim era muito seguro. Agora era maravilhoso. O meu pai era nota 1000. Eu amava de paixão meu pai, nunca consegui esquecê-lo, porque ele já estava no céu. Mas ele era um pai que nunca ele, assim, foi preciso nem repreender um filho. Nós nunca levamos um carão do papai. Nada, era muito carinhoso, muito bom. Mas ele era assim, muito seguro, não sabe? Não era de... Agora, nunca deixou faltar nada dentro de casa. A nossa casa sempre foi uma fartura. Quando ele melhorou, ele só comprava tudo de muito. Era assim, era casa cheia. Mas luxo, vaidade, assim, ele nunca gostou. Aí a minha mãe, meu pai comprava carrada de carvão, porque a gente não tinha carvão, não tinha fogão a gás.
na época, né? A gente cozinhava com fogo de carvão. Meu pai comprava de caminhão de carvão, botava lá num canto para ficar queimando o ano todo. E a minha mãe catava assim, não sabe? Aqueles bagaços de carvão que ia sobrando. A minha mãe ia juntando, vendia aos cunhados a comprar roupa para nós. Para mim e para minha irmã. Porque as outras mais novas já ficaram tudo, já foi na riqueza. Mas a gente já foi mais nesse tempo, que o meu pai fazia de tudo para deixar. Ele dizia assim, que fazia aquilo tudo por a gente. Porque quando ele morresse, a alegria dele era deixar todos os filhos seguros, todos os filhos bem acomodados. E tudo que ele conseguia era para os filhos. O pensamento dele era esse. E a minha mãe fazia isso. Meu pai plantava muito fumo. Aí enchia o salão de fumo, muita trabalhadeira, assim, de salão de fumo o dia todo. Quando era noite, e todo mundo saía, aí a minha mãe ia. E a gente ia ajudar a tirar a pele de fumo do estalo de fumo, que eu não sei se vocês conheceram, mas a história era essa. Nós tirava a pele do estalo para a mamãe fazer, juntava aquele monte de pele de fumo, aí vendia a um irmão do papai para juntar dinheiro, para comprar roupa para nós. Porque o papai só dava roupa para nós, para as festas de janeiro, que antigamente era a festa badalada de Arapiraca, que era a festa do Alto do Cruzeiro, dia de ano. Aí todo mundo tinha que ter um vestido novo, uma roupa nova, para ir para essa festa. Aí o papai dava. O papai dava para a gente vestir, ir para a festa de Ano Novo. O papai dava outra para a gente ir para a procissão do dia 2. E era 3 roupas que o papai dava na época. Toda a safra ele dava. Quando vendia, tirava uma parte do dinheiro, dava a mamãe para a mamãe comprar. Para a gente vestir pelo Natal, não. Era uma roupa para Ano Novo, outra para a gente ir para a festa do Alto do Cruzeiro, que era a única festa que a gente ia. E São João, porque a festa dos Caititus, que todo mundo tinha que ter uma roupa nova, era a festa de São Pedro, naquela capelinha que tem os Caititus. Ali, todo mundo dos Caititus tinha que ter uma roupa nova para vestir naquele dia. Então, era nesse tempo que o meu pai dava. E o resto, minha mãe se virava, assim, vendendo carvão, vendendo pele de fumo, para dar a gente. E assim foi a nossa vida. Mas foi maravilhosa. Hoje, meu filho, eu vejo assim, minhas netas, meus netos, que me deixam muito feliz. Eu me sinto realizada, assim, neles, porque elas têm cada boneca linda. Tudo quanto é de presente bom, eles têm. Mas eu vou lhe dizer, nós não tínhamos nada disso, mas tenho certeza que a gente se divertiu muito mais, que a gente era muito mais feliz. Porque assim, eu vejo que as crianças de hoje nem valorizam mais tanto essas coisas. Enquanto a gente, qualquer coisa para nós era uma alegria. Minha mãe ia para a feira, trazia umas bonequinhas desse tamanho, eita, que nós só faltava morrer de alegria. Minha avó, mãe da minha mãe, fazia boneca. Eu amava, eu só vivia na casa da minha avó, porque ela fazia boneca para mim, cada boneca linda. Minha irmã só faltava morrer de ciúme, porque dizia que ela só fazia para mim, mas era porque eu bajulava muito ela, sabe? Eu sempre fui muito esperta. Eu ajeitava muito e ela me dava muita boneca. Eram as bonecas que eu tinha, eram essas que a minha avó me dava. E umas bonequinhas pequenininhas assim que a minha mãe, de vez em quando ia na rua, comprava.
a infância da gente. Aqueles Caatitu ali tinha pouca casa, porque as casas era só a família. Ali, todo mundo ali era uma família só. E então, tinha umas casas do meu avô, que ele botava gente para trabalhar na roça, né, no Curral de Fumo. E antigamente a gente dizia que era morador, né? Era o morador que morava nas casas para trabalhar. Mas fora isso ali, era tudo Curral de Fumo. Aquela região do Chope, ali da Mibasa, aquelas ruas ali não tinha. Era tudo Curral de Fumo. Só tinha aquela ruinha principal da frente, que hoje é Vicente Nunes. Ali era uma ruinha que era os Caatitus. Nessa ruazinha tinha um salão do meu avô, que foi a primeira escola, que eu saiba, foi a primeira escola dos Caatitus, foi esse salão do meu avô. Não tinha nenhum colégio, nenhum grupo ali. Era esse salão. E foi até onde eu estudei, a minha primeira escola foi ali, no salão do meu avô. E ainda hoje parece que tem esse salão. E era uma escola. E um irmão do meu avô era professor, foi um dos primeiros professores. Depois chegou outras professoras. Mas essa escola funcionava pela prefeitura. Nessa escola dos Caatitus, eu só estudei o ABC. E na minha época, era o ABC. A gente tinha que aprender o ABC. Aí, quando aprendesse o ABC, já ia para o primeiro ano. Mas a minha primeira foi o ABC, com o meu tio Antônio José. Aí depois eu fui estudar. Aí depois foi uma professora chamada Margarida, que ela morava no comércio. Ela foi ensinar lá. Aí eu estudei com ela, com essa dona Margarida. Aí depois a minha mãe disse, vou botar a Maria no colégio das irmãs. Que para mim foi uma frustração muito grande. Por conta de eu ser assim, muito presa, de não andar muito, porque a nossa diversão era só essa mesmo, nos Caatitus mesmo, só brincar. Eu tinha até medo do povo, de polícia. A Maria, se eu visse um soldado, eu morria de medo. E freira, eu nunca tinha nem visto uma freira, assim, para eu me aproximar dela e conversar. Aí eu fui com a minha mãe para fazer a matrícula e o meu pai. Quando eu cheguei lá, certa que ia estudar lá, meu pai e minha mãe queriam me botar lá. Eu fui fazer um teste, tinha que fazer um teste para poder entrar. Como eu sempre fui muito crescida, eu era muito grande mesmo. De repente, eu com 15 anos eu já tinha o mesmo corpo, o mesmo tamanho que eu tenho hoje. Com 10 anos eu já estava bem grandona. Aí eu fiz esse teste, fiquei nervosa, por conta que foi a freira que foi me entrevistar, né? Aí eu fui ler e errei lá numas palavras que ela perguntou. Aí ela disse que não tinha como me colocar numa classe de criança pequena, porque eu já estava grande. Pela minha idade, eu tinha alunos da minha idade, mas eu era muito crescida. E eu ficar naquela classe, os outros podiam ir me encher o saco e eu não ia gostar. Aí achava melhor que eu estudasse mais um ano em outra escola para poder voltar para lá. Aí eu não fui mais para lá. Voltei novamente para a escola dos Caatitus para estudar. Aí eu estudei com uma professora que se chamava Yolanda. Aí estudei mais um ano com essa professora chamada Yolanda. Depois, a minha mãe me botou no Instituto São Luís. Aí meu filho foi ruim.
Aí eu fui estudar no Instituto São Luís. Quando foi no final do ano, bem pertinho das provas, para eu terminar o 4º ano, que naquela época chamava 4º ano primário, no Instituto São Luís. Quando foi assim, a gente já se preparando para fazer as últimas provas, lá tinha um bendito, chamava um argumento, dia de sábado. E fazia aquela roda de aluno, e a professora ficava num canto assim, e fazia as perguntas da tabuada. Era matemática. A professora dizia, fulano, digamos assim, 4 vezes 8. Aí a gente tinha que já estar com a resposta. Se outro vizinho adiantasse e dissesse antes da gente, aquele que dissesse tinha direito a dar bolo naquele que errou. Isso me aconteceu. Quando ela chegou em mim e me perguntou, eu parei assim para poder responder. Aí, bem vizinho a mim, tinha um colega, um Felício, filho do finado João Lúcio, respondeu antes de mim. Aí ela pegou a palmatória, que era uma palmatória, olha, bem assim, olha, era para quebrar a mão mesmo. Aí ela pegou a palmatória, entregou a ele e disse, tome, é sua. Meia dúzia de bolo em cada mão. Mas, meu filho, ele deu com gosto de gás mesmo. Ele deu para quebrar a mão, meia dúzia de bolo. Eu cheguei em casa com a mão que não fechava, inchada. Aí já eu disse, não vou mais. Não tem quem faça mais eu ir. Aí inventei que estava doente. Eu chorei muito. Aí meus olhos ficou vermelhos. E eu disse ao meu pai e à minha mãe que era doente. Que eu estava com os olhos doentes e não ia poder fazer a prova. E não fui. Até hoje eu me arrependo. Foi a minha grande frustração. Porque eu parei de estudar por conta disso. Eu não devia ter parado, né? Eu devia ter passado a dor da mão e ter voltado. Mas eu parei. Não terminei o 4º ano por conta disso. Estava bem pertinho, já era pertinho da prova final. Aí não fechei, né? Não terminei. Não fiz nem o 4º ano completo. Foi a minha maior infância, foi nessa casa de farinha. Nessa casa de farinha era o nosso divertimento das tardes, meu e das minhas primas, da minha família. Porque meu avô tinha essa casa de farinha e ele alugava a toda aquela região, dos Catitu até o povo, e até gente da Oleria, da Serra, do Ferreira. Depois fizeram uma casa de farinha para cá, mas tinha gente na época que ia. Era muito bom, era a nossa farra. A gente se reunia assim à tarde, eu com as minhas primas todas, e elas inventavam lá um sal de pimenta naquela farinha quente do forno, e era aquela festa para nós. E nessa casa de farinha, é como eu te digo, eu nunca fui uma pessoa muito quieta, muito acomodada. Eu saía escondido da minha mãe. Assim, eu ficava lá na casa de farinha. Quem mexia mais a farinha lá nessa casa de farinha era o meu tio, Antônio José. Esse que era professor, antigamente. Ele mexia as farinhas do povo para ganhar dinheiro, para ganhar farinha. E o povo gostava de mandar fazer uns beijos com goma por baixo da farinha, que na época chamavam, e até hoje ainda chamam, uns chamam chapéu de couro, outros chamam beiju debaixo da farinha, outros chamam chapéu, couro de carga. Era conhecido como couro de carga ou chapéu de couro, esses beiju. Aí chegava o povo lá para mandar fazer esse beiju. Meu tio Antônio tinha vez, quando estava de bom humor, fazia. Quando não estava, dizia, não fazia.
Mas eu gostava muito. Eu dizia, faça que eu ajudo o senhor a mexer. E eu gostava de mexer. Com aquele rodo eu me sentia realizada, puxando a farinha naquele rodo. Era muito bom. Eu raspei mandioca para ganhar dinheiro, escondido do papai, porque o papai não gostava que a gente trabalhasse. Ele nunca botou a gente para trabalhar. Ele trabalhou muito, mas nós, as filhas dele, ele nunca botou para trabalhar. Aí a gente ia escondido. Raspava mandioca para encher, a gente ganhava pelos balaios e pelos caçoar. Quem enchesse aquele balaio ganhava X. Eu não estou lembrada quanto era mais. Quem enchesse um caçoar ganhava mais. E a gente ia fazer isso. Era muito bom. Depois foi que acabou. Aquela região ali era tudo frutas, era muita manga mesmo, muito caju. Ali onde é hoje o shopping, tinha um sítio muito bom. Tinha mangueira, tinha cajueiro, tinha até um pé de um mamão, que eu sou louca para arrumar esse mamão, mas não existe mais. Só tinha esse em Arapiraca, um pé de mamão que chamava mamão do mato, mas era muito gostoso. A gente tirava o leite, botava açúcar, mas era bom demais. Acabou-se esse mamão. Tinha bem ali onde é o shopping, tinha um pé desse mamão. Uma parte era do meu avô Marciano. Outra parte era de uma mulher chamada Teodora, que a gente chamava Teodora, que era ela era avó do doutor Lenildo, do Talvani, desse povo de Albuquerque. Dali do shopping para trás, sabe? Para lá, para baixo. E tinha uma mata muito grande, e quando era dia de feira, a gente se juntava, eu mais os meus primos, eu, meu irmão, esse irmão que era Sebastião, chamavam ele Bastinho, mas ele sempre foi danado, assim. Aí se juntava eu, ele, a minha irmã Terezinha, um primo meu, Zé de Macedo, que morreu também agora há pouco tempo. Outro primo que também morreu, que chamava João, que era Joãozinho, o irmão da Marinha, o filho do Tipedoca. Se juntavam uma turminha, não sabe? A comadre Luizinha, a Vandete, a Marinha do Tipedoca, uma turma lá. Se juntava um bocado de gente e dizia, vamos para a Mata da Teodora agora, catar birro, araçá, que hoje em dia nem existe mais, eu acho que essa juventude nem sabe que fruta é essa. Era birro, era araçá, gobiraba, tinha muito ali, naquela região do Caíque, ali, não sabe, era a Mata da Teodora, toda uma mata fechada, toda dessas frutas. Era muito bom. Toda segunda-feira a gente ia fazer isso. Porque era um dia que não tinha ninguém, todo mundo ia para as feiras, os pais iam tudo para a feira, aí a gente aproveitava. Era muito. Foi uma infância muito boa. O nome dele era João, a gente chamava Joãozinho. A gente chamava ele Totinha, era um apelido carinhoso que a gente tinha com ele. A gente chamava ele de Totinha. Ele era filho do meu tio Pedoca, irmão do meu pai. Era um menino muito querido, era um primo muito amado. E ele estudava no Instituto São Luís na época. Mas ele era tão bom aluno que os professores dele, a classe dele toda chorou quando aconteceu isso com ele. E ele, um dia de segunda-feira, por sorte, eu não estava nessa turma, porque eu sempre gostei de acompanhá-los. Mas dessa vez, eles saíram escondidos e não chamaram a nossa turma de mulher. Foi só os primos, homem, tudo nessa faixa. Ele ia fazer 14 anos. E saíram um dia de segunda-feira para lá, para essa mata da Teodora.
tinham colocado essa rede que chamam da Chesma, que tem aqui, esses postos da Chesma, há pouquinho tempo. Era novidade para nós. Colocaram essa rede, passou dentro desse terreno, deles lá. Entre o terreno do Padre Marciano, da Teodora, aqueles terrenos por lá. E saiu meus primos para essa reinação, que eu digo assim, que foi uma reinação, né? E quando chegaram nesse posto, eles, o que fizeram? Disseram, quem tem coragem de subir aqui? Aí nenhum tinha. Aí cada um mangava do outro, porque dizia que era mole, que não era homem. E ficavam mangando, né? Aí ele era mais afoito. Aí disse, eu subo. Aí fizeram lá uma aposta, que eu estou esquecida agora o que era, que um ganhava quem subisse. Agora eu esqueci. Sei que foi, a história foi essa. Ele subiu. Quando ele subiu, que foi passando o pé, que tem umas cruzetas, né? Que passa assim para botar aqueles fios. Quando ele passou a perna, ele recebeu a descarga e caiu. Tudo queimado, queimou as pernas todas. E foi um sofrimento muito grande. Isso foi na Semana Santa, foi numa segunda-feira de uma Semana Santa. Levaram ele correndo, aí os primos que estavam com ele saíram tudo gritando na carreira, foram pedir socorro. Aí botaram ele no carro, levaram ele para o hospital, que nessa época tinha a Casa de Saúde Nossa Senhora de Fátima. Não tinha esses outros hospitais, não. Tinha o Hospital Regional e a Casa de Saúde Nossa Senhora de Fátima, que era nova, estava em todo... Aí levaram para lá. E ele ficou até a Sexta-feira da Paixão. Quando foi na Sexta-feira da Paixão, 3 horas da tarde, certinho, ele morreu. Mas foi uma dor muito grande para todos nós, uma perda muito grande. Porque ele era um menino muito querido. Mas foi um enterro muito bonito na época. O Instituto São Luís foi quase todo. A classe dele foi toda, tudo fardadinho, tudo foi muito bonito. Nesse ano ele tinha saído de soldadinho, não sei se vocês lembram que no dia 30 aqui, não sei se ainda estão fazendo isso, não. Não faz mais não, porque já acabou o Instituto São Luís. Mas tinha uma turminha de soldadinho, tudo. E no enterro foi essa turminha todinha. Foi muito emocionante o enterro dele. Isso foi muito chocante, marcou muito a nossa vida. A nossa juventude foi muito diferente da de hoje. Olha, no tempo deu solteira, foi depois que eu noivei. Depois que eu noivei, com esse que eu casei, aí eu fui. Aí eu ia muito para o cinema com ele. Antes do casamento, o primeiro filme que eu assisti na minha vida, eu já tinha sido noiva do primeiro noivo dele. Eu fui com a minha tia Julinha. Não, eu minto, eu não era noiva ainda não. Eu era uma mocinha assim, nova. Eu fui o primeiro filme que eu assisti na minha vida. Foi com a minha tia Julinha e o Tonho, esposo dela, que é irmão do deputado Nezinho, que é tio do Ricardo. Foi o primeiro filme que eu assisti na minha vida. Minha tia Julinha noivou com o Tonho. Aí o Tonho disse, vamos assistir o filme. Aí a minha avó disse, chame uma sobrinha sua para ir com você. Aí eu sempre era escolhida por as minhas tias para essas coisas. Aí a minha tia disse, Maria, você vai comigo? Peça a sua mãe. Aí eu fui. Foi o primeiro filme que eu assisti. Já era uma moça, já. Quase morro de medo, porque eu nunca tinha ido, eu nem sabia como era um filme. Quando eu cheguei lá, era um filme do Lampião. Fala-me Deus, o primeiro que eu assisti. Era um filme, assim, de muita coisa ruim, que eu não gostei.
Me lembro que eram os meus próprios primos que moravam tudo lá. Tinha alguns alunos, assim, que era do morador do meu avô, que desses eu não me lembro o nome, porque saíram logo, depois, né? A gente perde o contato e esquece. Agora, das pessoas que estudaram lá, eu lembro. Era o Valdemir, filho da finada Ceci, que hoje ele mora, acho que para a banda de São Paulo. A gente estudou muito junto, né? O Valdemir, o Luizinho da comadre Chiquinha, que também, tudo primo, não sabe? A Marilinha, do meu tio Pedoca, que também é prima. A Vandete, a comadre Luizinha, a Salete, a Aparecida, irmã do Valdemir. Eu não tenho muita lembrança se a Lorinete também estudou, mas eu penso que ela estudou. Porque, assim, todo mundo dali estudou naquela escolinha. Todo mundo, assim, da minha idade, do meu tempo. Então, tinha uma venda que todo mundo fazia compra. Assim, ela era muito conhecida. Todo mundo gostava dela, que vendia de tudo na época. E o dono se chamava Antônio Gino, que era daquele outro lado. Sei que fica nos Catitu também, bem pertinho, mas sendo do outro lado. Não é naquela rua principal, não. É uma rua por trás, que era essa venda. E o dono dela se chamava Antônio Gino e a esposa dele, Ritinha. Eles não tinham filho, não, era só eles dois. Mas nessa venda, todo mundo comprava tudo. Eu mesmo fui muitas vezes lá comprar gás, comprar... Às vezes, meu pai gostava de comprar tudo assim, de muito. Mas faltava. Aí, quando faltava, minha mãe mandava. Como era pertinho da casa da minha avó, mãe da minha mãe, que eu gostava muito de andar lá, eu gritava logo, quem vai sou eu. Aí eu ia comprar nessa venda. Eu levava 1 litro de vidro. Tinha 1 litro assim de vidro, eu levava e vendia por litro, vendia. Era retalho, né? Nós lá em casa comprava litro. Tinha charque, tinha bacalhau, tinha aquelas sardinhas que o povo gostava de comprar. Tinha tudo, tudo, de tudo que a pessoa quisesse lá. Tinha gente que, os trabalhadores mesmo, fazia feirinha lá. Tinha de tudo. E a gente gostava, nós, as pivetagens, gostava muito de comprar uns docinhos que eles vendiam. Eu, as minhas primas, a gente ajuntava uns quilos de fumo. E na época meu pai pagava, era com cartão. Tinha uns cartãozinhos assim, sabe? Quem fizesse 5 quilos, pegava aquele cartãozinho com o número 5, guardava, ajuntava e no final da semana ia receber. Aí eu era muito esperta, eu fazia. Aí dizia às minhas primas, as minhas colegas, não sabe, que estavam trabalhando, até as trabalhadeiras mesmo, que não eram não era minhas primas, mas eram muito, assim, muito minhas amigas. Aí eu dizia, olha, pega esse cartão e junta com os teus, porque se eu for receber, o papai não paga. Aí eu dava às minhas primas, às minhas amigas, e quando era no domingo, elas juntavam com o delas e recebiam o dinheiro e passavam para mim. Tudo para eu ir para essa venda do Antônio Gino, que nós chamávamos Antônio Gino, comprar uns cachimbinhos de doce que vendia lá, uns cajuzinhos de doce, umas guaranazinhas que tinha pequenininha, que naquele tempo eram umas guaranazinhas bem pequenininhas assim, que era tão gostosa que hoje em dia não existe mais boa daquele jeito. E ele vendia lá. Aí a meninada, o que ganhava no salão de fumo, levava tudo para ele, para comprar essas coisas. Tinha um louro nessa venda, que eu me divertia com esse louro. Ele, quando chegava uma pessoa na porta, ele olhava assim,
Aí dizia logo, se visse a pessoa com dinheiro na mão, ele chamava a Ritinha que estava lá dentro. Ele dizia, Ritinha, chegou gente. Ele ficava sempre na frente, não sabe, na venda, porque eles não tinham funcionário nem tinha filho, só eram os dois. E o Antônio saía para fazer compras, para botar na venda, e ela ficava só, aí ficava na cozinha. E esse louro era o funcionário deles, era o vigia. E quem chegasse com as mãos limpas, ele dizia logo, a Ritinha não está. A Ritinha não está, volte depois. Aí a Ritinha lá dentro ficava caladinha, porque já sabia que a pessoa não tinha dinheiro. Era. Eu mesmo, eu já sabia, e de vez em quando, a Maria da Dona Teô, uma menina de lá que era uma das minhas melhores amigas, que a gente fez muita reinação juntas. E eu chegava, tanto eu como a Maria, a gente escondia a mão assim, para ver. Aí ele dizia logo, tem dinheiro, tá escondendo a mão. Era muito sabido esse louro, era muito sabido. Só existia a festa de São Pedro, que era no dia de São Pedro. Aí tinha essa festa na casa do meu padrinho Pedro, que ele era meu tio, irmão da minha avó, mãe do meu pai e meu padrinho. E foi um grande homem naqueles catitus. Pedro Correia das Graças. Foi ele que, através dele, foi construída aquela capelinha dos catitus. E meu tio também, irmão da esposa desse Pedro Correia das Graças, que era Pedro José de Albuquerque, se eu não estou enganada, é Pedro José de Albuquerque, que também eram os dois, moravam pertinho, cunhados e primos, eles eram primos e cunhados, todos dois um grande homem, tudo muito católicos, muito trabalhadores. E a festa que existia para nós lá era essa, no mês de maio, era o mês todinho, começava do dia 1º ao dia 30, o mês todinho. Toda noite, terço na casa do meu padrinho, Pedro Correia das Graças. Aí o meu avô juntava tudo quanto era de neto, nós saía tudinho, ia para a casa deles, porque naquela época não tinha energia lá. Os catitus, por incrível que pareça. Bem pertinho da cidade, mas foi um bairro que mais demorou chegar a energia. Aqui na Massaranduba, chegou primeiro do que lá. Aí, a gente saía tudinho com ele. Era uma festa, era essa a nossa festa. Toda noite era uma festa. Então, toda noite, nesse terço do mês de maio, se reunia a família inteira dos catitus. Todo mundo na casa do meu padrinho Pedro para rezar esse terço. Que era de moça, de rapaz, tudo. Aí era a nossa festa. Quando era no dia 30, no encerramento do mês de maio, tinha um leilão. Todo mundo, cada um levava uma prenda para esse leilão do mês de maio. E o meu padrinho sempre ajuntando aqueles trocadinhos. Porque o desejo dele era construir uma capelinha para São Pedro, por conta de uma promessa que tinha sido feita para a esposa dele. E eles ficaram comemorando todo ano o terço. Enfim, depois de muito tempo, meu padrinho Pedro tirou uma cartela de um bingo, que começou uns bingos aqui em Arapiraca. Logo assim que começou. Meu padrinho Pedro se juntou lá uma turminha da família. Gente, só tudo assim, sobrinhos, a família. Tiraram uma cartela. E o meu padrinho Pedro ganhou. Eles ganharam um jipe. Aí foi dividido entre, se eu não estou enganada, foi umas 6 pessoas. Eu sei que o meu padrinho Pedro pegou a parte dele e disse, agora eu construo a minha capela. Mas todo dia de São Pedro, é como eu lhe disse, era a festa que tinha nos catitus. Era a festa de São Pedro, porque se juntava todo mundo dos catitus,
do Breu, do Canaã, quer dizer, todo mundo do Canaã, não, a família, não sabe? A família que tinha no Breu, no Canaã, na Baixa Grande, o finado João Lúcio, que na época era vivo, e o finado João Lúcio era sobrinho do meu avô, da minha avó Cecília e desse padrinho Pedro meu. Ele era sobrinho deles. Aí ia para essa festa. O finado Agimiro Pereira, que era também casado com uma sobrinha deles e irmã do meu sogro, que nós também, eu me casei também com o primo. E se juntavam tudo, todo ano, para rezar esse terço no dia de São Pedro e faziam um grande leilão. E aqueles dinheiros do leilão, tudo era para, assim, enfim, dessa capelinha. Mas mesmo assim não deu. Quando o padrinho Pedro disse, vou construir, o dinheiro não dava. Mas se reuniram esses homens no dia de São Pedro. O finado João, que era do Canaã, que ele tinha um cartório no Canaã, que era sobrinho deles, disse, a gente vai fazer aqui uma cota, que chamavam assim, uma cota, vamos se reunir, cada um vai dar um pedacinho de dinheiro e nós vamos ajudar o tio Pedro a construir essa igreja. Aí foi construída a igrejinha. Era essa a nossa festa. A festa do Alto do Cruzeiro. É uma pena ter acabado, porque era uma grande festa em Arapiraca. Se reunia todo mundo de Arapiraca naquela festa. Era a festa falada, badalada daqui. Era aquela festa do dia de Ano Novo, no Alto do Cruzeiro, naquela capelinha de São José. Tinha missa. Eu não lembro se tinha leilão. Eu sei que tinha missa. Tinha aqueles parques de diversão, que para a gente, na época, era a coisa melhor do mundo. Era a festa que a gente ia, né? E era a festa que a gente ia. Era muito bom. Tinha carro de som. Por sinal, eu tinha um namorado que ele mandava música para mim. Namorado não, um noivo. Eu tinha um noivo e ele mandava música de Roberto Carlos para mim, porque ele sabia que eu era fã de Roberto. Não, sou. Aí ele mandava música para mim, né? E tinha uma roda gigante que a gente amava. Era o nosso divertimento, ir para a roda gigante. Andar lá em cima chupando o rolete de cana. Era muito bom, era a nossa diversão. Era chupar rolete de cana nessa festa, era o que a gente fazia. A gente não ia para... Tinha assim, de frente, tinha um salão, eu não sei se era do finado Domingo Vital, mas era desse povo, de Vital lá, que tinha, disse que tinha uns bailes para lá, mas nós não ia. E o pastoril. Aí eu já estava uma moça, né? Já foi já na minha... como se diz hoje, adolescência, né? Aí eu tinha na faixa de 14 para 15 anos, inventaram lá um pastoril nos Catitus. Aí foi depois que chegou uma senhora que eu gostava demais. Era muito gente fina, muito gente boa. E essa pessoa nos deu muita alegria, porque ela era muito alegre, muito festiva. E uma pessoa muito boa, era a Dona Arvina. Ela é mãe até do Everaldo, que já faleceu, que era o dono da Comercial Lopes. E eu andava muito lá. A gente gostava muito de lá, ela era muito gente fina. Aí ela planejou fazer um pastoril. Enfim, a gente foi chamada para ir dançar esse pastoril. Meu pai não queria deixar, porque a gente nunca... Ele não deixava a gente ir para dança nenhuma, assim, era muito bom, mas a gente também era muito obediente. Mas como era um pastoril, aí disseram, vamos fazer um pastoril que era para ajudar a igreja, né, na construção da igreja. Aí fizeram um pastoril, o primeiro pastoril, né? Aí o papai
permitiu. Ela pediu ao papai e o papai permitiu. A mamãe já tinha permitido. Aí foi quando, para mim, foi a minha primeira festa, porque foi muito bom. Aí eu dancei pastoril, dançou eu e a minha irmã, essa minha irmã mais velha, a Terezinha. Nós dançamos pastoril. Eu dancei pastoril 2 vezes. Ou foi 3? Parece que foi 3. Foi uma ali, foi outra lá na frente, onde é hoje aquele posto dos Caquitu, aquele posto de gasolina que tem. A venda dessa dona Arvina era ali. Ela morava ali e tinha uma venda também. Mas isso já foi depois de eu grande. Eu já estava uma moça já. Quando a gente foi formado um pastoril ali, que foi muito bom. O Severino, filho dela, era quem coordenava tudo, não sabe? Eu ainda me lembro até que ele disse, para fazer a sobrancelha. A gente toda, as pastorinhas todas. Quero todo mundo aqui de sobrancelha feita para ficar todo mundo bonito. A minha mãe disse, o quê? Vocês não vão fazer, não. Vão não, que é pecado. Não faz de jeito nenhum. Eu digo, e agora? Aí eu ainda chorei. Como é que nós vamos? Todo mundo vai fazer a sobrancelha e nós não vamos. Aí quando nós chegamos na casa da dona Arvina, a dona Arvina disse, faz escondido, não diz nem a ela. Faça que eu me responsabilize. E a gente foi um dia de domingo para a casa da dona Arvina e eu fiz. Eu fiz a minha, que eu era mais danada, não sabe? Não me lembro se a Terezinha fez. Sei que eu fiz. Porque o Severino disse, só dança se fizer. E eu não ia deixar de dançar, mandei fazer. A gente ensaiava, né? E quando era noite, a gente ensaiava às vezes de dia. Tinha dias que não ensaiava. Teve antes a gente ensaiou muito. E era muito bom. Nós tudo dançava, o pastoril. E eu dancei uma vez. Eu me lembro que eu dancei uma vez como contramestra e ganhei. Recebi uma faixa, né? Fiquei triste porque eu consegui a foto desse pastoril, essa foto minha, eu com a coroa de rainha e mandei um menino revelar e parece que ele perdeu. Tem a mestra, que é do cordão encarnado, aí ela puxa o cordão encarnado. Tem a Diana, que é no meio, que a Diana é dos 2 lados, tem um lado azul e um lado vermelho. E tem a contramestra, que é do lado azul. E eu tive a sorte de dançar como contramestra e ganhei. O cordão azul ganhou, aí eu fui coroada. Minha irmã era mestra. Eu fiquei triste porque eu fui coroada e ela não, mas fazer o quê, né? Quem ganhar mais dinheiro? O cordão que arrecadar mais dinheiro é coroado. O cordão que a gente fala é assim, tem o lado do encarnado, aí tem a mestra, tem a camponesa, tem parece que é 11, se eu não estou enganada, agora eu esqueci a quantidade, mas tem mais pastorinho por trás. Aí é que se chama cordão, o cordão vermelho, o cordão azul, que também aí na frente, o cordão vermelho tem a mestra, que puxa aquela turma do vermelho, dançando e cantando. O cordão azul tem a contramestra, que também faz a mesma coisa. Aí fora, na plateia, né, o pessoal que está assistindo, tem os apaixonados por o azul, os apaixonados... É como política, é a mesma coisa da política. Aí na época tinha aqui o finado Neneca, que era do Alto do Cruzeiro, que também parente da gente, que era doente pelo vermelho. Aí ele botava com força dinheiro no vermelho quando ele ia. Tinha o finado Zeno, do Alto do Cruzeiro também, que era do cordão azul. Tinha outros lá, não sabe? Era assim, tinha o cordão vermelho, o pessoal apaixonado por o vermelho e o pessoal apaixonado por o azul. Aí aquele lado que ganhasse mais dinheiro era quem era o coroado. Olha,
Eu sei que tinha Lourinete, tinha Aparecida, tinha a Salete. Meu primeiro noivo era meu primo, de lá dos Caquitus. Ele era de lá. A gente já tinha uma infância toda junta. E, assim, a família dele gostava muito de mim. Eu também gosto muito deles todos. E foi mais assim, como é que se diz? Foi mais ajeitado um pouquinho por a família. E a gente começou a namorar. E com pouco tempinho de namoro eu já noivei. Mas eu era muito nova. E a minha mãe não queria, por conta disso, porque eu era muito nova e ele também, nós dois, todos os dois eram muito novos. Aí não tinha... Aí uma mãe sonha muito, né? Outra coisa para as filhas e para os filhos. Por conta disso, de nós ser nova, minha mãe não tinha nada contra ele, nem a família dele. Era só por conta disso, da nossa idade. Ela era contra. Mas o que foi que eu fiz? Quando eu dizia, mamãe, nós vamos noivar e casar. Ela dizia, só vamos ver. Ela só dizia isso, vamos ver. Mas está muito cedo para isso. Quando foi no dia que a minha mãe ganhou, a minha irmã caçula, que é Claudete, aí eu disse, é hoje. Minha mãe está de resguardo, ela não vai ser contra. Elise pede hoje, que a minha mãe está de resguardo. Ela não tem como ser contra. Tá vendo como eu era? Aí foi o que aconteceu. A gente noivou. Ele pediu meu pai, e meu pai nunca foi de dar um não para nada. Meu pai era muito bom. Era muito cuidadoso, mas era muito bom com a gente. Aí a gente noivou. Eu sempre fui uma pessoa, assim, graças a Deus, muito querida por eles todos, por a família dele toda. E eu também gosto demais de todos. Mas depois de 8 meses de noivado, eles, assim, o pai dele sempre me dizia, vamos casar, vamos fazer esse casamento, vai casar logo, vai casar logo. Aí o meu pai deu um pedaço de terra para ele plantar fumo. Mas como ele era muito novo, nunca foi de trabalhar, nunca tinha trabalhado nem nada, perdeu esse fumo todinho. Deixou para lá, não sabe? Não colheu fumo, não tinha coragem de trabalhar. Mas aí eu sempre fui uma pessoa assim, muito católica. Eu sempre tive muita fé nas orações. Eu tive o privilégio de ser afilhada de um grande homem que foi o meu catequista e passou para mim uma fé muito grande, que foi o meu padrinho Pedro Correia das Graças. Eu devo a minha fé, eu devo a minha religião. Assim, a minha mãe foi minha catequista, mas eu devo muito mais a esse meu padrinho, que foi um grande professor na minha vida. Ele sempre me ensinou que as orações eram muito poderosas e a gente tinha que confiar nas orações. Quando foi um dia de domingo, meu pai disse, Maria, nós almoçando, meu pai nunca foi de brigar com a gente não, mas quando foi nesse dia, meu pai disse, Maria, chame a Terezinha e chama o seu noivo desse jeitinho, na maior calma do mundo. E vão olhar a sua roça, o seu curral de fumo, porque o meu pai deu terreno, deu adubo, deu tudo. Deu o curral de fumo, tudo. Só para ele colher, né? Aí eu fui, chamei minha irmã, chamei ele, fui um dia domingo de tarde, depois do almoço. Quando eu cheguei lá, foi a maior decepção da minha vida. O fumo todo perdido, todo seco no pé. Ele não quebrou, nem o bacheiro, nem primeira, nem nada.
Eu fiquei calada, eu não disse nada a ele. Eu só fui dizer, mas rapaz, e esse fumo perdido? Você não arrumou ninguém para mandar quebrar. Depois, porque não tinha mais essa semana, eu vou fazer isso. Aí quando eu cheguei em casa, olhe bem o que aconteceu. À noite a gente foi para a missa, no Alto do Cruzeiro, que não tinha igreja nos Caquetu, não. A gente ia tudinho, era a nossa festa. Todo domingo se reunia aquela turma dos Caquetu, ia todo mundo de pé para a igreja do Alto. Para nós era uma festa. E eu, com aquele negócio no meu coração, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu não vou ser feliz com isso. Porque o homem não tem coragem para nada. Aí quando eu cheguei em casa, eu fui dormir, eu rezei. Eu rezei um Pai Nosso. Oh, eu nunca esqueci isso, não. Eu rezei um Pai Nosso, 5 Ave Maria com 5 Santa Maria, ofereci as almas. Aí pedi as almas para elas interceder a Jesus por mim. E naquela noite eu queria ter uma luz. Se eu fosse feliz naquele casamento, que Jesus me mostrasse alguma luz, algum sinal. Quando foi de manhã, bem cedinho, me acordei num sonho muito bonito. Muito bonito. Ali onde é hoje aquele Parque Ceci Cunhas, né? Ali era lagoa. Ali tinha uma lagoa. E naquela ponte bonita que tem hoje, era só uma ponte bem fininha, uma ponte estreitinha, que a gente atravessava, e tinha lagoa de um lado, lagoa do outro, nessa época, não sabe? Aí eu me acordei bem no começo daquela ponte, conversando com esse que é meu esposo hoje. Ele, naquela época, quem tinha uma bicicleta Monarch nova era rico. Foi logo assim que chegou aqui essas bicicletas. E eu me encontrava com o meu esposo hoje, naquele lugar. Eu com uma prima minha muito querida que já morreu, a comadre Inês. Ela era filha desse padrinho meu, que era outra pessoa santa também, essa comadre Inês minha. E nós duas e ali eu me encontrava com ele, e nós ficávamos conversando, e ali ele me convidava para a gente ir assistir o matinê. Isso no sonho, sabe? Aí quando me acordei, eu disse, meu irmão, com esse irmão meu baixinho, que esse topava tudo comigo, não sabe? Meu irmão Macedo era muito bom, mas era mais... Ele não era muito de se meter nessas coisas, era mais na dele. Mas o meu irmão baixinho era assim mesmo, da bagaceira. O que a gente pedisse, o que quisesse fazer, ele fazia. Peguei minha aliança, botei num papelzinho, eu digo, meu irmão, baixinho, você vai agora procurar o Elísio. Isso de manhã, assim que eu me levantei, e vai entregar essa aliança. Aí ele olhou assim para mim e disse, endoidou. Oxi, endoidou, foi. Eu disse, não. Aí ele disse, como é que tu viesse da missão ontem à noite, a gente tudo junto, vocês não brigaram nem nada. Agora, como é que eu vou entregar essa aliança ao cara? O que é que eu vou dizer a ele? Eu disse, nada. Só entrega a aliança e diga que eu desisti do casamento. Aí ele disse, você tá doido, eu não vou fazer isso não. Porque ele gostava muito, tudo primo, a gente morando vizinho, eu era madrinha. Sou madrinha de uma irmã dele, a gente de uma sobrinha, assim, não sabe? É uma família. Aí, minha irmã, pelo amor de Deus, o rapaz, o coitado, não te deu nenhum motivo. Nem me pergunta o motivo. Entrega essa aliança, porque eu não boto mais de jeito nenhum no meu dedo. Eu sempre confiei nas orações. Eu pedi uma ajuda a Deus, como era que eu ia ser contra, né? Fiquei confiante, acabei. Foi o maior rebuliço, mas eu firme, confiando no sonho. Aí passou, eu contei a uma amiga minha, que é prima legítima dele, mas é uma amiga irmã, é Salete. A Salete, para mim,
todas são minhas amigas irmãs, eu amo todas, gosto de todas, mas essa era como é uma amiga irmã. Eu confiava tudo nela. E ela é prima legítima dele, mais prima dele do que minha. Mas eu disse a ela do meu sonho. E passou quase um ano sem eu me encontrar com esse que eu casei. Passou quase um ano. Mas um dia eu vou encontrar. Não é... Aquele sonho foi muito real. Muito real. Eu olhava ainda hoje, para mim, eu estou vendo. Dava um vento assim na lagoa, e uns capinzinhos que tinha, que nasce na lagoa. Chega, deitava assim, isso no sonho. Quando foi um dia, eu fui para a feira, um dia de segunda-feira, na novena de Nossa Senhora do Bom Conselho. Eu costurava muito. Eu comecei a costurar com 15 anos. Aí eu fui para a feira fazer compras para umas costuras, justamente com essa prima minha, a minha comadre Inês. Quando nós chegamos na ponte, o meu esposo parou, com a bicicleta da mesma cor do sonho, a camisa da mesma cor, eu digo, pronto, agora eu encontrei ela. Agora eu sei que eu caso. Parou, não me convidou para ir para a matinê, como no sonho não. Mas perguntou para os meus irmãos, porque nós somos primos também. Só que nós morávamos nos Caetitu, eles aqui. E antigamente, a política aqui era muito pesada. Meu pai era de um partido e eles aqui eram de outro. Aí a gente não tinha aproximação. Era aquela indiferença, não sabe? Por conta de política e também era distante, porque naquela época não tem... Aqui era tudo curral de fumo, tudo mato, não tinha como a gente ter aproximação, não. Mas, enfim, a gente se encontrou. Aí, pronto, foi o primeiro encontro, ele perguntou para os meus irmãos, aí eu disse que estavam em casa, e ele disse que ia lá em casa para falar com o Bastinho, que o Bastinho gostava de criar passarinho, e ele também. E aí, quando foi, aí passou novamente mais quase 3 meses, sem a gente se ver, sem nada. Quando foi outro dia, ele foi justamente para a casa desse meu padrinho Pedro Correia, porque a esposa do meu padrinho Pedro Correia era irmã da minha sogra, da mãe dele. E eles gostavam muito de ir passear lá para visitar a irmã, né? Aí ele estava na frente daquela igrejinha de São Pedro, lá dos Caetitu. Aí ele disse que foi a primeira vez que me viu como amor. Aí a gente começou a namorar. Passamos, assim, 3 anos e 4 meses. Quase 4 meses de namoro, 3 anos de noivado. Porque ele disse, ele é um tipo assim como meu pai. Graças a Deus eu tive esse privilégio de casar com um homem assim, muito parecido com o meu pai. Ele disse, olha, eu vou comprar, o primeiro ano eu vou comprar o carro. No ano que nós noivemos, ele comprou um carro. Aí ele disse, nós não vamos casar esse ano, porque no primeiro ano ele comprou um pedaço de terra. Ele comprou 20 tarefas de terra ali no Carrasco. Aí disse, eu vou pagar. O pai dele comprou para ele, mas para ele pagar com a safra de fumo. Aí ele disse, olha, nós só casa quando eu pagar esse terreno e quando construir uma casa. Aí eu não tinha pressa, porque eu sabia, eu confiava muito naquele sonho e eu sabia que um dia nós casávamos. Aí a gente noivo, o primeiro ano ele comprou o terreno, no segundo ano ele comprou um carro, aí no terceiro ano ele construiu essa casa. E nós moramos até hoje. Vamos fazer 50 anos de casados, se Deus quiser. Nosso casamento foi, para mim, foi muito bonito, muito bom. Nós casamos na igreja Nossa Senhora do Bom Conselho, que não tinha ainda aquela grande, casamos naquela do Comércio, que hoje é a Igreja do Santíssimo. Nós casamos um dia de domingo, nosso casamento foi um casamento, para a época, foi um casamento especial.
Nós casamos um dia de domingo, 8 horas da noite. E eu ganhei de presente uma pessoa que era freira, chamava Terezinha Leite. Ela cobria botões para mim, que eu costurava muito e levava botões para ela cobrir. Aí, como ela era freira, ela saiu de um convento para ir cuidar dos pais. Ela tinha um irmão, que ele era não sei o que do exército, mas já estava aposentado. Aí ela cantava e ele tocava piano. Aí ela disse, aí eu dizendo a ela que ia casar lá naquela igreja e tudo. Ela disse, Maria, eu vou lhe dar um presente, porque eu gosto muito de você. Aí eu pensei até que era outra coisa, mas aí ela disse, olha, eu vou cantar no seu casamento. Aí eu tive muita alegria. Aí ela foi muito bonito. Ela cantou a Ave Maria, muito bonita, ela cantava lindo. E ele tocou. Foi muito bonito o meu casamento. 4. Tive 4 filhos. 4 bênçãos na minha vida, graças a Deus. O mais velho é José Nilton. O segundo, Marcos Roberto. O terceiro é a Fátima, Maria de Fátima, é a minha bênção, porque é o ar que eu respiro, porque eu só sei fazer tudo na minha vida com ela. E o quarto, José Anchieta. São 4 bênçãos que Jesus me deu. 4 filhos que até hoje, graças a Deus, já estão todos casados, mas só me dão alegria. Nunca me decepcionaram, nunca. Graças a Deus, todos 4. O meu trabalho, eu nunca, como eu já disse a vocês, eu nunca trabalhei. No tempo de eu solteira, meu pai não permitia que a gente trabalhasse. Quando eu trabalhava era assim, escondido. Agora, comecei a costurar, muito nova. Minhas 2 vó costuravam. Eu tinha uma tia que era costureira, costurava para todo mundo quase aqui. Para aquela região ela costurava, até para a Lagoa da Canoa. Ela passava, quando era época de festa, ela amanhecia o dia costurando. E eu gostava muito, eu achava muito bonito elas costurando, mesmo piveta, eu já dormia lá, porque minha avó era viúva e só eram elas 2 em casa, minha tia com a minha avó, a mãe da minha mãe. E eu ia para lá todo dia. Ficava lá no canto de parede, sentada, mas a minha avó dando acabamento das costuras. Minha tia, naquele tempo, não tinha máquina que desse acabamento, como hoje era manual, os acabamentos. Minha tia costurava e eu e a minha avó davam os acabamentos nas costuras. Aí eu peguei gosto pelas costuras. Minha avó Cecília, que era um amor de pessoa, era a mãe do meu pai, costurava também. Mas ela só costurava mais roupa de homem. Ela fazia mais a roupa dos trabalhadores, assim, dos filhos, dos moradores. Minha avó era muito, muito, muito boa. Ela gostava muito de ajudar as pessoas. Quando ela sabia que tinha um menino ali, um filho de uma pessoa que trabalhava com eles, que não podia, ela fazia aquelas camisas de manga comprida, ela costurava muito, mas era mais assim, para o povo que não tinha condições de pagar. Mas eu achava aquilo muito bonito. E botei na cabeça que queria ser costureira também. Aí minha mãe pagou um curso de costura, eu fiz com a dona Eunice. Ela morava ali na Pedro Nunes. Ela morava ali, na Pedro Nunes, na época. Essa dona Eunice que me ensinou. Eu fiz um curso de costura com ela. Fiz
Passei, primeiro eu fui para uma professora minha, fiz uns dias com uma, chamava Nina. Depois eu terminei com essa dona Eunice. Aí eu tinha 15 anos na época. Já comecei a costurar com 15 anos. Aí costurei muito, muito quando eu era solteira. Gostava de costurar roupas, assim, vestido. Para minhas primas, lá nos Caquitu, costurei muito. Para minhas primas, para minha família. Aí quando me casei, que cheguei aqui, continuei costurando. Ainda fui professora de corte e costura. Ainda dei aula aqui, depois que me casei. Os tecidos já vinham, as pessoas já traziam os tecidos para mim, para eu costurar. Agora, a linha e agulha, eu comprava num bazar, na época, um bazar de uma senhorinha que chamava Zefinha. Se não me engano, era Zefinha Vital, o bazar dessa senhora. Ela já era de idade, eu acho que hoje ela nem existe mais. Ela era de idade, bem de idade. Depois acabou esse bazar, eu não me lembro se foi porque ela faleceu ou se foi ela que acabou, não me lembro. Sei que eu comprava ela no início. Depois eu fiquei comprando, eu comprei muito também num bazar que era da Celina, do Pascoal. Que eles, na época, eles começaram com um bazar também. Eles vendiam essas coisas. Tinha muitos que pagavam na hora, outros pagavam depois, quando conseguisse, quando arrumasse. E assim, a gente... Mas eu nunca deixei de costurar para ninguém, porque não tinha dinheiro, não. Houve uma crise pesada no ano que eu me casei. Eu me casei em 69, né? Em 70 houve uma crise muito pesada. Agora sim, para mim, no ano que eu me casei, foi um ano de crise muito ruim, porque o meu pai foi roubado. Meu pai foi enganado. Eu digo roubado é uma palavra muito, né, até pesada demais, mas foi o que aconteceu. Ele foi assim, enganado. 2 safras de fumo dele em seguida, ele vendeu e não recebeu nada. E a última que ele vendeu foi no ano que eu me casei. Ele vendeu e o senhor que comprou levou todo o fumo do salão. Mais de 70 tarefas de terra, de fumo, todo enrolado num pão de fumo, que chamavam pão de fumo, né? E essa pessoa comprou e não pagou. Aí, depois de uns tempinhos, de um bocado de mês, de muita luta do meu pai, todo mundo assim, ele não pagou nem um quilinho. Depois terminou morrendo. Ele morreu. E depois que ele morreu, a viúva também não pagou, porque disse que não tinha condições de pagar. Enfim, meu pai perdeu 2 safras de fumo. No ano que eu me casei, meu pai chegou a ser até mascate. Mascate é aquele povo que, não sei hoje, mas antigamente chamavam mascate. No meu tempo, nesse tempo, chamavam mascate. Esse povo que anda com a caminhonete pegando passageiro para levar para as feiras. Meu pai fez coisa que ele nunca fez na vida, porque a vida do meu pai foi trabalhar. Trabalhava na roça para ele. Meu pai nunca foi trabalhador de ninguém. Graças a Deus, ele sempre teve o curralzinho de fumo dele. E nessa época ele teve que comprar uma caminhonete, que não era nem nova, mas ele teve que vender uma que ele tinha. Ele comprou uma caminhonete mais e adaptou nesses carros de feira. Botou uma coberta em cima, umas bancas, e foi ser mascate. Ele carregava a gente para a feira. Eu não me lembro qual era o lugar. Sei que ele dava feira por aí, fora de Arapiraca, carregando esse pessoal que vende fora, né? Que bota banca nas feiras. Meu pai ficou fazendo isso. No ano que eu me casei, e até a gente pensamos em desistir do casamento, mas ele disse, não, vocês vão casar. E não vai faltar nada,
porque eu vou trabalhar e tudo vai dar certo. E foi essa grande crise. Aí eu me casei, quando eu cheguei aqui, foi praticamente em 70, porque eu casei em dezembro de 69, no dia 20 de dezembro de 69. Aí o outro ano já foi o ano de 70, aí foi um ano de muita crise para todo mundo. E aqui em casa, graças a Deus, a gente não passou crise, assim, essas crises, mas porque também a gente casado de novo, só era nós dois, mas a minha porta aqui, eu não tinha sossego. O dia todinho, era a fila de gente nessa porta pedindo que estava passando fome. Então, foi essa crise pesada que eu, depois de eu casada, eu já enfrentei, assim, né? Porque vi o povo passar muita fome. Cuidar da minha casa, cuidar dos meus filhos e ir para a igreja. Essa é o que me deixa mais feliz, o que me dá mais prazer é a minha casa e a igreja. Meus filhos, quando eu vejo todo mundo bem, todo mundo, meus filhos tudo bem, minha família, minha nora, meus netos, tudo. Isso é o que me deixa feliz, o que me alegra. E cuidar da minha casa e ir para a igreja. Eu moro, hoje já casou meus 4 filhos. Eu moro só com meu esposo, mas tem a minha filha, que é, como eu digo, assim, não sabe? Eu só tenho ela, então ela está aqui comigo direto. Eu costumo dizer a ela que ela só vai para casa dormir, a casa dela é só para dormir, porque quando ela não está trabalhando, ela está aqui. E a minha família, meus filhos todos, todo mundo anda aqui, minha nora, meus netos, é uma festa só na minha casa. Hoje eu não sei mais pedir nada a Jesus, porque Ele já me deu tudo, até mais do que eu preciso. Meu maior sonho era ser mãe, e realizei. Jesus me deu 4 bênçãos, 4 filhos que só me faz feliz, só me dão alegria. Depois, eu realizei um grande sonho de ser vó, que eu também tinha muito, eu acho muito bonita essa palavra de vó. Eu sonhava em ser vó. Graças a Deus tenho 8 netos lindos. Eu digo assim que são lindos meus netos. Depois eu tinha um grande sonho. Era construir uma capelinha nesse lugar. Era o meu maior sonho. Eu dizia direto, eu já tenho tudo. Deus já me deu tudo. Deus me deu um esposo, graças a Deus, um pai e um esposo exemplar. Deus me deu tudo. Então, agora, eu quero construir uma capelinha para agradecer tanta grandeza que Deus tem me dado e para a comunidade, porque aqui é uma comunidade, hoje é grande, porque quando eu me casei não tinha ninguém aqui, era só corda e fumo. Quer dizer, tinha o meu sogro, tinha a casa do meu sogro, a casa de um cunhado ali e de outro cunhado lá em cima, aqui. Não tinha essas casas. Era tudo corda e fumo para todo lado. E graças a Deus, hoje está grande, uma comunidade grande. Então eu achava, assim, que era necessário uma igreja aqui, pertinho. Eu já tinha sempre, desde eu casada nova, que eu já tinha esse sonho de construir uma capelinha. Meu sonho era uma capelinha pequenininha aqui perto da minha casa. Mas, é como eu digo, Jesus é tão generoso que deu uma capela grande, né, para todo mundo. Esse era o meu grande sonho.
era construir essa capela. Graças a Deus, consegui. Conseguimos, não eu, né? Toda a comunidade, todo mundo. Graças a Deus, conseguimos. O Santa Esmeralda, ali era do papai, que o papai comprou. Agora, eu não estou lembrada o nome da pessoa que o meu pai comprou, porque faz muitos anos. Aquela rua São João, não existia aquela rua. Aquela rua São João era tudo corral de fumo ali. Era corral de fumo. Então, ali daquele lado onde é a rua São João, onde é o Bela Compra, aqueles terrenos ali, era tudo corral de fumo. E aqueles terrenos ali, era tudo do meu pai. Ali era onde é hoje, onde tem aquele multivisão, aquele um colégio que tem ali, né? Ali era de um senhor chamado Manuel Sabino. Mas depois daquele terreno ali, já começava do meu pai. E ia até lá em cima. Tudo do meu pai. E ali tinha um sítio muito grande. Um sítio de muito pé de mangueira. Tinha muito pé de mangueira. Até hoje, quando eu passo, eu tenho saudade. Porque tem um pé de manga rosa na casa do senhor ali chamado Doge, que é o Doge da Margarida, que era da Margarida Center. Na casa deles, aquela casa ali era do meu irmão, que o meu irmão construiu, ainda era nosso terreno. Aí o meu irmão construiu ali, meu pai deu um pedaço de terra ali a ele construiu. Aquilo ali era tudo do papai. E naquele pé de manga, eu e a minha irmã subimos ali, tudo quanto era galha daquele pé de manga, a gente subia para tirar manga rosa, quando nós éramos solteiras. E era muito bom. Aí o Macedo botou na cabeça do meu pai para abrir um loteamento. O Macedo estudava e era mais, sabe, vivia mais no meio do comércio, do pessoal, dos amigos dele que viviam no comércio e tudo, enfim. Ele botou na cabeça do papai para lotear aquele terreno. Aí o papai deixou, permitiu, né? Aí o Macedo loteou. Aí vendeu e terminou aquele bairro. E ele botou o nome de Santa Esmeralda. Mas aquilo ali era tudo do meu pai. Bom, o meu filho, o mais velho, quando eu tive ele, né? Aí foi, eu tinha aqui uma pessoa que eu conheci depois que eu cheguei aqui, que é até meu compadre, ele já morreu, mas são pessoas que terminaram, foi uma família que terminou sendo minha família. Eu adotei como minha família, porque eu gosto demais deles. E ele chegou aqui um dia, eu estava ainda assim, foi na semana que eu ganhei, que os meus 2 filhos primeiro, o Nilton e o Marquinhos, nasceram aqui nessa casa. Eu tive aqui em casa com carteira. E quando foi no segundo dia, eu me lembro, eu sei que eu ainda estava deitada na cama, que antigamente a gente era 3 dias na cama quando ganhava menino. E ele chegou com esse presentinho. Ele chegou aqui com esse pé de cajueiro numa latinha e disse, esse presente aqui é do seu e meu galeguinho. Ele disse com essas palavras. Esse presente é dele. Nem amostra o povo, porque o povo vai mangar, porque foi um pé de cajueiro. Ele me disse até assim, né? Riu e disse, olha, não amostra a ninguém, porque o povo vai mangar, porque é um presente diferente. Aí eu disse, mas vai ser cuidado com muito carinho. Aí eu mandei o Manuel plantar, o Manuel, meu esposo. Aí ele plantou aqui, que isso aqui era curral de fumo. Isso aqui era tudo curral de fumo. Aí o Manuel chegou bem aqui no começo do curral de fumo, que isso aqui era tudo do pai dele.
ele plantou esse cajueiro. E eu cuidei muito do cajueiro, porque eu vi que foi dado com muito carinho. Então, tem esse cajueiro até hoje, que o Nilton já disse, olha, no dia que cortar esse cajueiro, eu não ando mais aqui. Aí eu digo, não, pois não vai ser cortado nunca. Deus me livre. Não deixo de jeito nenhum. Às vezes chega a gente aqui, o Marquinhos mesmo diz, tá bom de cortar esse cajueiro, mas não as galhas. Tem gente que chega e diz, homem, esse cajueiro está fazendo medo cair, porque já está muito grande, muito velho, de quando cair, a gente vê a queda. Agora que eu não permito cortar, não, nenhuma galha. Porque foi um presente do meu primeiro filho, né? Com muito amor. É Luiz, ele era conhecido como Luiz Uza. Ele já faleceu, mas ele se chamava Luiz Uza. A esposa dele, Vivinha, o nome dela é Aurelina, mas a gente chamava Vivinha, e é meus compadres. Comadre Vivinha e compadre Luiz. Meu pai e minha mãe moravam nos Caquitus, morou muitos anos nos Caquitus. Quando o Macedo fez aquele loteamento, aí depois a minha mãe ficava reclamando que queria uma casa melhor, mais pertinho da rua. E o Macedo botando na cabeça do papai que o papai tinha condições e que tinha que ter uma casa melhor e tudo, que a nossa casa dos Caquitus era boa, mas era uma casa antiga, não sabe? Não é essas casas bem repartidas, bem feitas como essas de hoje. Enfim, meu pai concordou e foi construída uma casa para o meu pai ali na Rua São João. Ali na Rua São João, que hoje é aquela casa que dizem que está funcionando uma escolinha. A casa ali vizinha à casa onde era Margarida Centro. Aquela casa era do meu pai. Na época era uma casa bonita, uma casa muito boa ali naquele bairro, porque foi remodelado depois que meu pai morreu. Aí a gente vendeu e terminou assim, não sabe, remodelando a casa. Mas meu pai e a minha mãe morreram ali, naquela casa, terminaram ali. Meu filho, a família é tudo na nossa vida. Eu acho que a base de toda a humanidade é a família. Se todo mundo soubesse valorizar o que é uma família, o amor da família, o mundo seria outro. Eu acho que a nossa família é a nossa base. A minha família é tudo. É a minha base, é a minha vida. Eu acho que eu só ainda estou aqui hoje por a minha família, por o amor que eu recebo da minha família. Eu quero deixar para eles o amor, o respeito pela família. Porque a partir do momento que você ama e respeita a família, só nasce, só surge coisa boa. Só existe paz, só existe saúde, só existe riqueza através do amor. Sobre o projeto Arapiraca, uma vez eu saí com a minha filha, com o meu filho mais novo e o meu genro. A gente foi numa churrascaria, a gente estava lá e o Ricardo chegou e me fez esse convite. Disse que qualquer hora vinha aqui e me explicava melhor. Mas aí o meu genro, graças a Deus que por sinal é um amor, é um filho que Deus me deu. Aqui em casa, ele mexendo na televisão, colocando, ele gosta muito de colocar assim, de procurar
filme, programa, né, na televisão. Ele mexendo. E a gente também falando nesse programa. Ele disse, eu vou procurar. E ele encontrou. E ficou botando. Quase toda noite que ele chega aqui, ele coloca na vida de uma pessoa para a gente assistir. E a gente gostamos demais. É muito bom, muito interessante. Aí depois dele, meus filhos também começaram. Meu filho, Nilton, gosta muito dessas coisas assim, de história da família e tudo. Achou também muito interessante. E foi assim que eu achei maravilhosa. Eu amei, achei uma bênção. Porque assim, existem muitas coisas da nossa vida que no dia a dia a gente até esquece. A gente nem para lembrar. E esse programa, assim, fez eu reviver o meu passado. Através dele, eu revivi o meu passado, né? Não foi nem tudo, porque ia ser muito tempo para vocês. Mas uma boa parte eu revivi. Que foi um passado maravilhoso. Foi um passado de muitas glórias. Não é uma vida como a de hoje, de muitas badalações, mas eu posso garantir para vocês que a nossa vida passada foi muito melhor do que a de hoje, porque foi uma vida de simplicidade, mas uma vida assim muito divertida, muito boa. Eu pulei muita corda. Eu pulei muito avião, eu era muito ativa. Eu até jogava castanha, mas os primos, para ganhar, assim, tinha umas brincadeiras que botava assim nos cantos de parede das castanhas. Quem acertasse com a castanha levava aquele monte todinho. Eu ganhei muito, eu brinquei muito disso. Foi muitas brincadeiras que eu fiz e foi uma vida muito boa. Porque assim, não sabe, a gente nunca pode dizer que não tem medo, com muita firmeza, porque está mentindo. Todo mundo quer viver, não é? Mas eu já vi a morte assim, bem pertinho de mim, muitas vezes. Principalmente assim, há 4 anos atrás, eu tive um CA. E o meu filho me levou para Maceió, para me operar lá. Eu fui me operar em Maceió. E quando o médico abriu, ele abriu, mas não retirou o caroço e disse ao meu filho que não ia ter jeito mais para mim, não sabe? Se retirasse esse caroço, eu iria ficar sem falar mais. Eu achei assim, foi uma opção muito dura para o meu filho que estava lá comigo, para todos também, para os que estavam em casa. Mas, enfim, eu fui para a UTI. Lá na UTI, eu fiquei entre 2 senhores, que eu não sei se eram rapazes ou velhos, sei que eram homens, por o que as enfermeiras falaram. E esses senhores morreram na noite que eu estava na UTI, lá no dia. Não sei se era de dia ou de noite, porque na UTI a gente não sabe qual é o dia nem qual é a hora, assim, ou qual é a noite, né? Enfim, eu escutei o médico dizer que aqueles 2 já tinham ido. E eu, não ia 30 dias, São José também ia ter trabalho comigo, lá no céu. E eu posso garantir para vocês, não me abalou. Não me abalou. Ele pensou que eu estava dormindo porque eu estava com os olhos fechados. Eu acho que ele disse aquilo porque ele achou que eu estava dormindo, né? Porque ele não era louco dizer aquilo se me visse acordada. Mas eu estava acordada. Quando ele saiu,
uma enfermeira que era um anjo de enfermeira. Chegou perto de mim, né, passou a mão assim no meu braço, aí disse, por isso que é ruim a gente ficar em UTI, lúcido. Ela me disse isso, né, porque ela sabia que eu estava lúcida e eu ouvi aquilo que o médico disse, e não foi bom. Mas não me abalou, não. Eu não tive medo, doutor João Gustavo. Ele é daqui, ele é de Piaçabuçu. E aí, nesse mesmo, assim, nessa mesma ocasião, quando o médico me desenganou, que o meu filho podia me trazer, aí o Marquinho, quando foi pegar o carro no estacionamento lá da Santa Casa, foi chorando, né? Porque não foi uma notícia boa para ele. Aí se encontrou com o doutor, outro anjo que Jesus colocou na nossa vida. Aí encontrou com o doutor daqui, de Arapiraca, que estava com o pai dele lá internado também. Aí falou com o Marquinho, né? Já conhecia o Marquinho, perguntou o que era que estava acontecendo, o Marquinho contou a história. Aí ele disse, não, a dona Maria não vai morrer por conta desse CA. Ela não vai morrer. Você leve ela para o AC Camargo, que ela vai ficar boa, ela vai ficar bem. Aí o Marquinho disse, doutor, o senhor pode fazer isso para mim? Ele disse, posso. Eu tenho um médico lá, meu amigo, e eu não se preocupe, eu vou ligar para ele. E o doutor Herbert foi quem ligou para ele, marcou a consulta, marcou tudo direitinho. Aí o Marquinhos me trouxe para casa, eu vim para casa. Quando cheguei em casa, o Marquinhos disse, mamãe, a senhora quer ir para São Paulo? Eu disse, quero. Para onde vocês me levarem, eu vou. Porque eu botei na minha cabeça, porque assim, para mim, um grande sacerdote, o meu pai espiritual é o Monsenhor Zé Neto. E um dia o Monsenhor Zé Neto me disse, Maria, enquanto a gente, nós conversando, não sabe, porque ele é nosso primo, a gente conversa muito, e um dia ele me disse isso, enquanto você estiver viva, você tem que correr atrás. É pecado você deixar de fazer um tratamento. É pecado. Mesmo que você saiba que não vai escapar, que não vai dar jeito, mas você tem que fazer aquele tratamento, porque senão você está se matando e é pecado se matar. Aí mesmo eu sabendo que eu não ia viver, eu disse ao meu filho, eu vou para onde vocês me levarem. Se quiser me levar para São Paulo, eu vou. Aí ele tirou as passagens e a gente foi para São Paulo. Quando nós chegamos lá, o médico já estava esperando, né? Aí fez a consulta e foi um anjo que Jesus colocou na minha vida. Ele olhou para mim, depois que examinou assim, ele olhou para mim, para o Marquinhos, uma prima minha, Camila, que é enfermeira e nos acompanhou. E ele disse, eu vou operar a senhora com os olhos de Santa Luzia, porque eu sou devoto dela, de Santa Luzia. O médico disse isso para mim. Eu vou lhe operar com os olhos de Santa Luzia e você é um instrumento de Deus. Porque o outro médico que abriu em Maceió, ele tinha colocado um dreno e tinha espalhado células cancerosas nessa região toda. Aí dificultou mais a cirurgia para o de lá. Mas, graças a Deus, eu fui tão vitoriosa na cirurgia que eu não fiquei nem numa UTI, de tão vitoriosa. Então, eu digo assim, sabe? Ele foi o anjo que Jesus colocou na minha vida. João Gonçalves. Eu me confundo com o nome dos doutores. João Gonçalves. Aí, não sabe? Para terminar essa história, quando eu recebi alta, que já estava certa para vir embora,
Marquinhos me levou, nós fomos para um hotel, né? Para chegar a hora da gente ir para o aeroporto. Aí lá, o Marquinhos sabe que eu gosto muito de reza, aí ligou a televisão num canal e estava passando o Padre Marcelo, o lançamento de um livro do Padre Marcelo, falando sobre depressão. Aí disse, mamãe, a senhora quer esse livro? Eu disse, quero, se não for difícil. Aí o Marquinhos foi comprar. Aí comprou o livro, levou para mim. Quando eu olhei o livro, assim, eu me lembro que eu abri o livro, que eu comecei a ler a primeira página só. Eu não lembro mais de nada. Eu desmaiei. E nesse desmaio, o Marquinhos, a Camila me disse que eu passei 40 minutos, não sei, para chegar no pronto-socorro, de lá do AC Camargo. Eu desmaiada, eu não me lembro de nada. Eu só me lembro quando eu acordei no pronto-socorro com uma santa me entubando. Uma santa colocando os aparelhos em mim para eu voltar. Aí quando eu abri os olhos, eu pensei, né? Eu tô no céu. Eu morri e tô no céu, porque eu pensei que era anjo mesmo, que eu estava mesmo no céu. Mas era a doutora. Só que quando eu acordei, a visão que eu tive dela foi uma santa, como se fosse Nossa Senhora, toda de manto, toda com uma roupa branca, um manto azul, me entubando. Isso me marcou muito. Fui para casa, fiquei lá em observação, mas deu tempo a gente pegar o voo. Aí o doutor me internou e a gente tudo triste, achando que não ia mais viajar. E graças a Deus, o doutor chegou e disse, Dona Maria, mais uma vitória, a senhora pode viajar sem problema, sem medo. Então, eu só tenho assim, o que louvar e agradecer ao meu Deus. Eu só tenho a agradecer a vocês, a todos vocês, que vocês são uns amores, são umas bênçãos, que Deus abençoe vocês. Muito obrigada, e só tenho a agradecer a vocês, ao Ricardo, que graças a Deus, né, através dele, muita gente assim como eu, do passado, está resgatando a nossa vida passada. Muito obrigada para todos vocês e Deus o abençoe. Eu amei.